Bom dia, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez a gente se encontra aqui no canal Conservando a Verdade, certo? E a gente vai comentar hoje sobre fatos que vêm acontecendo, certo? Fatos que vêm acontecendo atualmente no cenário brasileiro, certo? A gente vê aí uma escalada muito grande de ações, na verdade, ditatoriais do Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, certo? Desde a saída do ministro Sérgio Moro, certo? Quando ele decidiu sair e tentar massacrar o governo, caluniar o governo, dizendo que o presidente tentava interferir na Polícia Federal, é que a gente vem vendo uma escalada ditatorial do Supremo Tribunal Federal, inclusive na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, certo? Moro não conseguiu até agora provar nada, nenhuma influência do presidente, pelo contrário, como a gente vê, a Polícia Federal vem agindo de forma aleatória, de forma idônea, certo? De forma independente, como é uma polícia de Estado, certo? E não de governo, e vem se queimando cada vez mais, certo? Até o próprio Mandetta esses dias disse que colocaria em uma chapa o Moro como seu vice, certo? Descredibilizando o próprio Moro, sendo que em pesquisas eleitorais Moro está à frente de Mandetta. Pesquisas feitas atualmente, pesquisas que não são divulgadas pela grande mídia, que mostram um crescimento também, certo, da aceitação do presidente Jair Bolsonaro. Interessante, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve um grande crescimento no cenário nacional, mas no Nordeste ele teve um crescimento ainda maior, de quase 10%, o que não é divulgado pela grande mídia. Vamos saber por quê, né? A gente não tem como dizer. E então a gente vai e chega a um assunto que envolve uma das deputadas federais mais votadas da última eleição, que surfou na onda Bolsonaro, certo? Que é a deputada Joyce Hasselmann, que vem sendo aí indiciada por vários crimes, né? Que foram divulgados por redes de TV. Ela mesmo diz que ela nega os fatos que as redes de TV anunciaram acerca dela, mas só que foram pessoas do seu próprio gabinete que a denunciaram. E a gente vê ela sendo colocada como diretora da Segunda Câmara, pelo presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, mais conhecido como Botafogo na lista da Odebrecht, ou Nhonho para os íntimos, certo? Então a gente fica preocupado, porque a gente ouviu falar que nos últimos dias 68 pessoas aproximadamente foram dispensadas dos seus cargos na SECOM. Inclusive, entre essas pessoas, muitas delas eram pessoas com deficiências físicas, pessoas que estavam ali, certo, através de uma inclusão feita pelo presidente Jair Bolsonaro. E essas pessoas, elas agiam na área de Libras, como você sabe, certo? Que é a forma de linguagem feita por sinais, certo? Para a comunicação de pessoas com deficiência auditiva e deficiência na fala. E a gente vê a demissão dessas pessoas, certo? A exoneração do cargo dessas pessoas. Quando a gente vê que o presidente Bolsonaro conseguiu, sim, colocar a verdadeira minoria que existe no Brasil, incluída no cenário, certo? Do espectro político, certo? Nas instituições que envolvem, sim, o serviço e a política. E aí a gente vê essas pessoas sendo demitidas, porque para muitos minorias são pessoas que que são envolvidas em movimento LGBTs ou negros, certo? Sendo que a gente, no Brasil, é um país que tem uma das maiores miscigenações do mundo e é um país em que sua grande maioria é formada por pessoas negras ou pardas,
certo? A gente não pode mais considerar o movimento LGBTQI+, e a cada dia é acrescentada mais uma letra, como uma minoria, sendo que a gente vê um grande movimento, inclusive quando há a marcha do orgulho gay, nada contra isso, certo? Mas são pessoas que já são incluídas na sociedade. Não existe essa questão. Se existe algum tipo de discriminação contra pessoas que têm essa denominação ou que aceitam essa nomenclatura, né, para alguns, certo? De outra parte, a sociedade não execra nem discrimina ninguém, certo? Eu tenho amigos que são homossexuais, certo? Eu tenho conheço pessoas que são homossexuais, temos uma relação de amizade, certo? E de forma nenhuma eu vou estar interferindo na vida dela. Eu sou cristão, sou evangélico, certo? Mas eu não vou estar criticando aquela pessoa pelas atitudes dela. Ainda que a palavra de Deus diga que aquilo para Deus é abominação, foi uma opção que ela fez, certo? E o que a gente vê é a tentativa de inclusão agora, certo? De pautas LGBT envolvendo crianças, como a gente vê entre aspas, rainha dos baixinhos, agora decidiu fazer vídeos, né, com esta temática LGBT. E a gente fica pensando, meu Deus, o que será das nossas crianças, certo? Se ela tivesse uma preocupação com as crianças, ao invés de estar buscando a temática LGBT, ela deveria buscar outras temáticas, certo? Como a corrupção no Brasil, certo? Que se alastrou no período dos governos esquerdistas, inclusive no lulopetismo, certo? Na aliança que estes governos fizeram com ditaduras, tá bom? Porque a gente está vendo que eles não estão tentando atingir esta geração, a minha geração. Eles querem atingir as próximas gerações. Eles querem fazer das próximas gerações socialistas, certo? Eles querem acrescentar nelas aquilo que não foi possível acrescentar em mim e em você. Como a gente vê em muitas pesquisas, a maioria da sociedade brasileira, quase 90%, é conservadora, meu querido, certo? Então, a gente vê eles tentando incutir na cabeça das crianças, dos jovens e dos adolescentes esse pensamento, essa ideologia. E é interessante, a gente vê o ministro Barroso fazendo uma live com o youtuber Felipe Neto, e a gente fica se perguntando, a que patamar chegou o ministro que é considerado o ministro de Suprema Corte, fazendo live com um youtuber, sendo que ele é um grande influenciador digital, mas que quem assiste os vídeos dele vai ver que ele influencia crianças a praticarem atos libidinosos consigo mesmo, que eu não posso falar aqui, né? Pessoas a roubarem seus pais para gastar o dinheiro com eles. Ensina coisas que são de cunho totalmente anticonservador, certo? Jovens, adolescentes, tirando eles de um caminho de retidão. A pessoa que tem a capacidade de influência que ele tem, de 33 milhões de pessoas no seu canal, deveria influenciar essas pessoas por caminhos certos, certo? Haja vista não gostar do Bolsonaro, mas pensar bem no futuro dessas crianças e desses adolescentes, tá bom? Preste bem atenção o que vem acontecendo no Brasil nestes últimos tempos. Vamos focar bem, nós, certo? Que ainda temos voz para falar, por estas pessoas que não têm voz, que estão sendo influenciadas por esses canais, certo? Por essas pessoas, por essa ditadura, certo? Encoberta que o Supremo vem tentando colocar sobre o governo, certo? E preste bem atenção, o governo continua crescendo. Com todo o problema e dificuldade do primeiro semestre, o governo ainda continua em crescimento, certo?
Então, é um caminho que o Brasil vem seguindo e é um caminho que vai dar certo. Mas isso também depende de mim e de você nas urnas. Não use ela como latrina, tá bom? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like ou o seu dislike. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe aí o seu comentário para que a gente possa estar postando mais vídeos e vendo a opinião das pessoas, tá bom? Tenha uma boa tarde.